Depois de um ano extremamente disputado entre Lewis Hamilton e Max Verstappen, nada se esperava dos dois pilotos, além de críticas severas de um com relação ao outro. E Lewis Hamilton foi o primeiro a dar com a língua nos dentes, e ele chegou a dizer que Verstappen, na verdade, tem um estilo de pilotagem que ele não gosta tanto assim por diversos motivos. Claro que para você saber de tudo isso, fique ligado porque chegou a hora do piloto! Alguns dos esportistas mais bem pagos do mundo fazem parte da Fórmula 1 e chegam a ganhar mais de 50 milhões de dólares todos os anos na categoria. Mas você sabia que você também pode ganhar dinheiro através da maior categoria do automobilismo mundial? Talvez você ainda não tenha certeza sobre quem vai vencer o campeonato mundial de pilotos ou de construtores, mas você já deve ter alguma ideia sobre quem deve ser o verdadeiro vencedor no final desse ano de 2022. E a 1xBet vem justamente para trazer essa oportunidade de você fazer o palpite para o seu time do coração ou para o seu piloto do coração sem sair de casa. E o mais incrível é que o Hora do Piloto trouxe a oportunidade para você de ganhar um depósito dobrado. Deixa eu te explicar melhor. Se você depositar R$100 na 1xBet, utilizando o cupom PILOTO, você ganha R$200 depositados na sua conta da plataforma. Primeiramente, você entra no site da 1xBet que está na descrição. Clica aqui em Esportes, clica nesse botão, rola aqui para baixo. Repara que já tem 5 possibilidades de aposta. Uma delas é justamente relacionada ao Campeonato Mundial de Pilotos. Olha só, tem a opção de que George Russell vai ganhar pelo menos uma corrida. A outra opção é que Lewis Hamilton iria ganhar 7 corridas. A outra seria George Russell ganharia 2 corridas. E tem diversas opções aqui. Eu acredito que no mínimo George Russell vai ganhar 2 corridas. Vamos apostar aqui R$100. Fazer uma aposta. E ok! Então entre na plataforma, faça o seu registro, utilize o cupom de desconto e comece a ganhar dinheiro com a maior categoria do automobilismo mundial. Fala piloto, eu sou Lucas Camargo, piloto de corrida há 9 anos e a temporada de 2021 da Fórmula 1 acabou acabando mesmo de uma forma excepcional. Na última volta decidiu-se o verdadeiro campeão do ano passado, com Max Verstappen tendo a oportunidade de concluir a ultrapassagem no seu rival, Lewis Hamilton. Com isso, ele se sagrou pela primeira vez campeão mundial de Fórmula 1 e realmente acabou deixando a maioria dos fãs ali da categoria extremamente satisfeitos. Entretanto, em um documentário ali da Fórmula 1, Drive to Survive, que algumas pessoas já tiveram acesso, Lewis Hamilton deu entrevistas falando justamente sobre sua insatisfação com o estilo de pilotagem de Max Verstappen, insinuando justamente que talvez ele fosse um pouquinho ilegal ou sorrateiro, ou talvez estivesse realmente tentando atingir Lewis Hamilton de formas que não são tão esportivas assim. É claro que eu vou trazer todas essas entrevistas aqui, inclusive as fontes que eu utilizei nesse vídeo estão todas aqui embaixo na descrição. Mas antes de contar tudo o que aconteceu sobre essas declarações de Lewis Hamilton, eu queria convidar você a deixar o seu joinha nesse vídeo, deixar o seu like, porque isso ajuda muito esse canal a crescer cada vez mais e é completamente de graça. Mas vamos logo pro vídeo. Na nova temporada de Drive to Survive da Netflix, Lewis Hamilton teve a oportunidade de dar uma entrevista e falar justamente sobre esse estilo de pilotagem de Max Verstappen e que o piloto inglês se diz muito insatisfeito. Segundo ele, o piloto holandês é muito agressivo e muitas vezes ele não vai apenas até o limite, ele passa desse limite e coloca os outros pilotos do grid em risco nessas situações. Eu acho que Max é muito agressivo. Na maioria das vezes ele vai ao limite e além. Eu já corri contra muitos pilotos e sempre há valentões. Mas não é assim que eu trabalho, apenas tento vencê-los na pista. E é claro que Lewis Hamilton está se referindo a diversas situações no decorrer da sua carreira. Fernando Alonso, na verdade, é um piloto que poderia ser considerado como um possível valentão ali contra o próprio Lewis Hamilton, principalmente no ano de 2007, onde os dois estavam presentes na equipe McLaren. Mas Hamilton sempre foi aquele piloto que tentou vencer dentro das pistas, mas ele mesmo, de certa forma,
não poderia reclamar tanto assim de Max Verstappen. Até porque na idade de Verstappen, Lewis Hamilton também batia bastante de uma forma geral. Não é à toa que no próprio ano de 2007 ele acabou perdendo o campeonato mundial de pilotos, que seria o seu campeonato de estreia, justamente por conta de agressividade em excesso. Talvez Hamilton não pudesse reclamar tanto assim de Max Verstappen. Mas apesar do título já ter sido decidido, mesmo com as reclamações de Lewis Hamilton, Toto Wolff também deu algumas declarações, falando que talvez esse título de Max Verstappen se devesse muito mais ao antigo diretor de corridas da Fórmula 1, Michael Masi. Segundo Toto Wolff, Verstappen deveria agradecê-lo pelo resultado no final do ano, já que, segundo ele, a FIA deveria ter acompanhado melhor essa situação e impedido que ela acontecesse durante o GP de Abu Dhabi em si. Mas para quem ainda pensa que essa batalha entre Max Verstappen e Lewis Hamilton já terminou, é bem pelo contrário. Na verdade, os testes de pré-temporada em Barcelona já terminaram e nos mostraram que existe sim um certo equilíbrio entre as equipes, mas aparentemente 3 equipes dominam a frente do grid, entre elas Red Bull e Mercedes, que devem sim continuar como as 2 principais potências da Fórmula 1 nesse ano de 2022, colocando Lewis Hamilton e Max Verstappen novamente em uma briga entre eles, e nós poderemos ver inclusive disputas incríveis dentro da pista e provavelmente melhores do que as dos anos passados, já que nesse ano existe essa questão do novo regulamento técnico da Fórmula 1, que permite brigas muito mais interessantes. E segundo o próprio Helmut Marko, é exatamente isso que deve acontecer. Na verdade, depois dos treinos de pré-temporada, ele disse com toda clareza que ele acredita que estão juntos da equipe Mercedes e um pouco à frente da equipe Ferrari, o que colocaria a Red Bull em uma posição de disputa pelo título mundial de pilotos e também de construtores. Estamos satisfeitos, tenho certeza de que tínhamos mais combustível do que a maioria. Acho que estamos no mesmo nível da Mercedes e um pouco à frente da Ferrari. E ainda falando sobre essa questão de 2022, Helmut Marko confirma exatamente o meu pensamento sobre essa questão do equilíbrio entre os carros e a possibilidade de mais batalhas entre Lewis Hamilton e Max Verstappen. Na verdade, segundo ele, esse novo regulamento técnico vem dando às equipes a possibilidade de disputar a ponta com mais facilidade. Inclusive, segundo o próprio conselheiro da Red Bull, mais 2 equipes devem estar na briga pelos primeiros lugares no decorrer desse ano, entre elas a equipe Ferrari. A Ferrari deu um passo à frente. Vejo que, além da Mercedes e da Red Bull, a Ferrari se juntou e acho que haverá pouca mudança na ordem antes da primeira corrida, mas a afinação determinará qual das 3 toma a frente. As diferenças são menores do que nos últimos anos. Acho que a McLaren está mais forte, mas ainda não está na frente. Inclusive, quando nós falamos sobre a equipe McLaren em si, eu já fiz um vídeo sobre isso aqui no canal, falando justamente que ela também acredita que não terá condições de batalhar pelo título mundial em 2022, pelo simples fato de que as ferramentas que ela tem para desenvolver o carro são bem mais antigas, menos desenvolvidas, melhor dizendo, do que as ferramentas da Mercedes, Red Bull e da Ferrari. Mas na verdade não foi bem isso que a gente pôde ver nos treinos de pré-temporada. Nós pudemos ver inclusive um carro da McLaren muito veloz e muitas vezes melhor até mesmo do que o da própria Mercedes e da Red Bull. Mas no geral a Red Bull saiu muito satisfeita desses testes de pré-temporada, tanto no quesito de confiabilidade, já que os seus 2 pilotos deram diversas voltas com o novo RB18, quanto no quesito de velocidade. Claro, não tiveram as melhores voltas da pré-temporada em Barcelona, mas tiveram sim voltas velozes e que, segundo eles, foram suficientes para provar que o carro é realmente muito rápido, até porque eles não estavam utilizando a potência máxima e muito menos o peso mínimo do RB18. Tanto Sérgio Pérez quanto Max Verstappen entraram no carro e disseram: sim, é bom. Claro, ainda temos pontos fracos, mas parece que eles podem ser resolvidos
com relativamente pouco esforço técnico, então a primeira impressão foi boa. Mas o que você acha disso tudo? Você concorda com Lewis Hamilton quando ele diz que Max Verstappen tem uma pilotagem que de certa forma é antidesportiva, que é muito agressiva, que compara ele a talvez um valentão de certa forma? Você concorda com Hamilton? Você acredita que os dois vão estar batalhando entre si nesse ano de 2022 e trazendo um novo espetáculo para quem ama automobilismo? Comenta aqui embaixo a sua opinião sobre isso. Para ser bem sincero, se fosse para fazer uma aposta agora, eu diria que alguns pilotos aí, não apenas os dois, estariam disputando algumas corridas no decorrer desse ano de 2022. Entre eles, o próprio Charles Leclerc e Lando Norris, que acredito que vão acabar entrando em algum momento nessa disputa entre Lewis Hamilton e Max Verstappen. Mas falando entre os dois, acredito que essa disputa deve continuar nesse ano de 2022. Mas não sei exatamente se os carros serão tão iguais quanto a maioria dos chefes de equipe da Fórmula 1 tem falado que eles vão ser. Acredito eu que alguma equipe deve se destacar e eu não sei exatamente qual seria. A Red Bull vem com um design extremamente agressivo, principalmente nos sidepods, mas a Mercedes vem com um design agressivo no assoalho. Já a McLaren tem um design de suspensão muito diferente e a Ferrari um bico do carro completamente inovador. Na verdade, não dá para saber exatamente quem sai na frente pela pré-temporada, mas acredito eu que na qualificação do GP do Bahrein nós já teremos boas respostas com relação a essa situação. Mas até lá, o que nos resta é realmente falar sobre esse assunto, conversar e, claro, para que você comente aqui embaixo nos comentários, é importante que você também dê a sua opinião. Então não esquece, mesmo que ela seja diferente da minha, fala aqui embaixo que eu quero saber o que você pensa. Se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para todas as notificações. Dessa forma você não perde vídeo novo na Hora do Piloto. E claro, fica ligado porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto!